alguém que entregou seu coração a Deus. Né? Cada obreiro que está aqui presente. Amados, eu não vim aqui por causa de uma quantidade de pessoas. Eu vim aqui pregar a palavra. Né? E eu viajo o Brasil inteiro. Tenho um ministério pela misericórdia de Deus. Né? A Igreja Apostólica Tenda dos Milagres. O nome do meu ministério chama Uma Alma Vale Mais que o Mundo Inteiro. Né? Quando Deus me chamou para a obra, sou descendente de japonês misturado com baiano, aí virou baianês. Entendeu? Baianês. Mas com sangue de Jesus, não de baiano nem de japonês. Né? Aí fica melhor. Então preste muito bem atenção. Esse trabalho desperta tem um grande peso para esse ministério nesta noite. Tá? Nesse trabalho que vai acontecer em 2 dias, e eu perguntei, Deus, o Senhor me trouxe aqui com qual propósito? Se quiser colocar um fundo para mim, já agradeço, tá? Isso. Falei, deixa Deus te usar. Né? Eu tenho certeza, depois que ela regeu esse grupo de irmãs aqui, debaixo da unção também, né? Sinal que ela está na direção de Deus também. Quantos creem nisso? Diga amém. Amém? Então preste muito bem atenção, amados. Né? Eu tenho uma palavra diretiva de Deus. E Deus me trouxe aqui como um apóstolo. E a gente tem fazendo uma demarcação de território, liberado palavras proféticas sobre cada lugar que a gente vai. O ministério apostólico, ele vem destronando o céu de bronze e o chão de ferro. E esse trabalho desperta. Pastor, não pare. Estou te conhecendo hoje. É um desafio para o senhor. É um desafio para a sua equipe. E eu estava falando para a missionária Sueli, para minha irmã. Qual é o nome da sua irmã? Irmã Terezinha, eu disse: quando a gente vai fazer missões, se não acontecer nada, não é missões. Tem que ter alguma coisa para contar, sim ou não? Sim. Sim ou não? Você acha que ia ser de brincadeira? Nós não viemos aqui brincar, nós temos que pregar. E a palavra do Senhor diz que nós temos que pregar em tempo e fora de tempo. Aleluia! E eu estou feliz de ver, é isso que o pastor presidente Arthur disse aqui, a organização, sabe, o cuidado. Eu tenho igreja, eu sou zeloso com as coisas de Deus também. Se eu chegar no nosso ministério, você vai ver a bandeira das nações. Eu coloco cidades não é porque eu quero, é porque há um propósito. Aleluia. E assim, eu quero pedir para os irmãos, não se escandalizem pelo meu cabelo, é um propósito, só corte em Jerusalém, ponto. Deus levantou o profeta Samuel, ele era um nazireu. Deus levantou Sansão com um propósito também. E muitas das vezes as pessoas não estão dispostas a pagar o preço, têm vergonha do que vão falar e que vão dizer. Amados, eu não me importo o que vão falar, o que vão dizer. Deus tem me levado em ministério, levar a sua. Aleluia! Deus tem levado não só para o lugar onde Ele me levou para ganhar almas, mas para as nações também. Vários lugares do Brasil a gente tem visto Deus operar com salvação de alma, com cura, com milagres, libertações. Eu quero te dizer, Deus não mudou. Ele continua sendo o mesmo. E a pergunta nesta noite é, para nós que estamos aqui: quem enviarei? A quem há de ir por mim? Diz o Senhor. Aleluia. Há uma unção de Deus pairando sobre esse lugar. Aleluia. Aleluia. Meu Deus. Pelejando pelo este ministério. Eu vou entregar tudo que Deus mandar. Viu? Há uma guerra travada no mundo espiritual. Mas nós, como igreja, o projeto Desperta vem para despertar, vem para trazer o ID, vem para declarar que toda palavra, levanta a sua mão, toda palavra, eu venho como ministro do Evangelho, eu venho como um apóstolo ungido de Deus, na Arabassúria, como profeta para desligar da terra hoje toda palavra de maldição, toda palavra autoimposta contra a vida
pastor, desta pastora, desta igreja, toda obra de feitiçaria, levou, decais, Meu Deus. toda obra de macumbaria, danás, xalabá, soremei, toda palavra que foi declarada no mundo espiritual. Diga assim, igreja, comigo, nós como igreja, Nós como igreja declaramos declaramos desligado da terra e do céu terra do céu todo curso todo curso de maldição maldição contra este ministério, contra esse e ministério. ligamos agora Vamos agora. uma avalanche de glória, Lance de de poder poder. sobre este lugar. Esse Nós chamamos a existência de uma liberação liberação. no mundo espiritual. Diga, Deus, estamos hoje, Estamos hoje através do projeto Desperta, diga, ativando o ativando mundo espiritual, o mundo espiritual para que os sinais, para que o sinal, para que os prodígios, para que as maravilhas de Deus aconteçam aqui, e almas se rendam diante desse altar, e que elas venham entender o propósito de Deus sobre esta igreja. Só quem crê pode aplaudir, pode aplaudir, pode aplaudir o Rei da Glória. Amém? Abre a sua Bíblia comigo do Evangelho, aleluia, de São Mateus, capítulo 28, versículo 19 e 20. Vou pregar que Deus mandou. Quem achou, diga amém. Diz assim a palavra de Deus: portanto, ide e fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-lhes a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. E eis que eu estou convosco todos os dias, até a consumação do século. Amém? Pode se assentar em nome de Jesus. aleluia. Preste minha atenção, você que está na casa, você que está ouvindo esta mensagem nesta noite. Nós estamos aqui diante de um mandamento de Deus. Eu escutei o nosso pastor Arthur dizendo aqui que tem aqui ensinamento, apostila sobre os finais dos tempos, sobre escatologia. Preste bem atenção, amados. Eu escutei ele falando de um livro, de um grande escritor. E eu quero te dizer uma coisa. João 8,32 diz: conhecereis a verdade e a verdade nos libertará. Nós vivemos num tempo de decadência muito grande, em que a Bíblia nos fala que nos finais dos tempos iriam aparecer homens amantes de si mesmos. Nos finais dos tempos, falsos pastores, falsos profetas, pessoas pregando o que Deus mandou pregar, pessoas profetizando o que Deus não mandou profetizar. Meu Deus. E nós vivemos no momento em que pessoas estão decepcionadas com o Evangelho que estão pregando. Pessoas que foram machucadas, feridas dentro da própria casa de Deus. Então, existe uma ordem do Senhor dizendo: ide. O ide no original significa vai, indo. Vai, é para ir, não é para ficar. Você que me ouve, você que está aqui hoje, e quando ele diz ide, pregai, anunciai,
né? Batizar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E fazer discípulo. Nós vimos muitas pessoas indo, pregando, anunciando. Mas quando fala de gerar uma alma para Deus, aí está o problema. É como uma mãe. Eu estou vendo uma mãe ali com o neném no colo. 9 meses. Ela nasceu de 9, de 8, de 7, de quantos meses? 9 meses, 7. Mas a obra de Deus, quando Jesus começou a gerar e chamar os discípulos, foi a média de 3 anos e 3 meses. E as pessoas andam numa crise muito grande nos últimos tempos, chamada ansiedade. Muitos pastores estão muito ansiosos, colocando no altar pessoas que não estão preparadas. Pessoas louvando de qualquer maneira. Porque Deus que eu conheço não recebe qualquer louvor e qualquer adoração. Deus não precisa nos últimos tempos de cantor, nem, preste bem atenção, nem de tocador. Ele precisa de alguém que adora Ele em espírito e em verdade. Aleluia! Meu Deus! E eu carrego 4 leis espirituais para que a vida das pessoas que conhecem a Deus, que tem um chamado, que tem uma vocação. Porque quando você é chamado é uma coisa, quando você é vocacionado, você já está, né, comissionado a fazer a obra de Deus. Mas quando você é escolhido, não tem capeta, não tem diabo, não tem nada que impede a obra de Deus, não impede aquilo que Deus tem para fazer na face da terra. Então o ídolo do Senhor, Ele precisa, amar, de nós ganharmos almas. Mas nós precisamos de uma coisa muito importante chamada consolidar as almas que você ganhou. Ganhar não é difícil, o difícil é consolidar. O difícil é fazer a pessoa entender os propósitos de Deus para a vida dela. E o maior propósito que Jesus veio trazer se chama, o maior plano, salvação. Aleluia. Nem todos me dizem Senhor, Senhor, herdarão o reino de Deus. Muitos serão chamados, mas poucos serão escolhidos. Por quê? Né? Eu vi também aqui o nosso presidente dizendo, as pessoas têm dificuldade de entender. Veja bem, Deus levanta pastores, levanta apóstolos, levanta mestres, pessoas para ensinar. Jesus, a coisa mais linda que ele tinha, além de os sinais acompanhar ele, de ele fazer sinais, prodígios e maravilha, as pessoas chamavam ele de mestre. Aleluia. Jesus sabia falar com o pobre, com o rico, com quem tinha, com quem não tinha. Preste bem atenção. O que o Senhor quer despertar esta igreja para um novo tempo, pastor. Aleluia. Eu quero liberar essa palavra profética. O melhor não está no começo, o melhor não está na metade, o melhor está no final. Por isso que ele diz, guarda a tua coroa, para que ninguém a roube. Aleluia. Muitos estão perdendo. Muitos estão entrando numa crise muito grande, onde tem uma cegueira espiritual muito grande, que não consegue ver o reino do céu, mas só o da terra. Mas eu tenho uma palavra do ID do Senhor, que o ID, preste atenção, o reino de Deus nunca foi comida, nunca foi bebida e nunca foi vestimenta. O reino de Deus é justiça. Então entenda que Jesus ele estava dizendo para o teu povo, para os escolhidos: ei, tenhai-vos bom ânimo, porque no mundo tereis aflição. A igreja hoje era para estar lotada, mas nós vivemos num tempo em que as pessoas estão, amados, escuta bem, estão ligadas nas coisas terrenas. Meu Deus. Preste bem atenção. A ostentação é muito grande no mundo. Os pratos de Satanás, as taças
Aquilo que o inimigo tem oferecido tem cegado muitos cristãos. A palavra de Deus diz: não vos embriaguei com vinho que há contenda, mas enchei-vos do Espírito. E eu quero te dizer uma coisa: para você pregar a palavra de Deus, você tem que estar entendendo o que o Senhor fala na sua palavra. Meu Pai. Aleluia. O propósito aqui é para despertar. O propósito aqui é para liberar bênção do céu. Mas só pode ser liberado quando a igreja vive o amor ágape de Deus. Quando a igreja vive Atos dos Apóstolos. A igreja que não vive Atos dos Apóstolos está fora do reino de Deus, porque ali está o modelo da igreja. Jesus deixou bem claro como era o modelo da igreja. As pessoas tinham algo em comum, um ajudava o outro. Olha aí, o projeto Desperta está ajudando as igrejas do Brasil. Entenda, amado. E eu quero me colocar à disposição. Falei para o pastor presidente, conheci ele agora, quero fazer parte dessa equipe. O pastor nem me conhece, porque o outro disse: tu vai vir fazer uma campanha aqui, não sabe nem quem eu sou. Mas eu quero te dizer uma coisa: quem tem a presença tem, quem tem o Espírito Santo tem, quem tem vida com Deus tem, quem anda na presença, quem tem intimidade tem. Mas tem de que forma, apóstolo? Tem quando nós temos compromisso e não fazemos a obra de Deus relaxadamente. O ID de Jesus não pode ser de qualquer maneira. Sim, sim. Não, não. O pastor diz: é procedência maligna. Quem ama a palavra de Deus? Eu não estou pregando heresia. Está aqui o pastor teólogo. Não estou pregando heresia. Nós sabemos que nós encontramos no meio do caminho. Então preste bem atenção. Hoje eu quero dizer algo para ti, pastor. Através desse projeto, hoje e amanhã, o mundo espiritual está sendo ativado. Nós não precisamos hoje aqui de uma igreja lotada, mas nós precisamos de pessoa certa, que vai entender o propósito de Deus, que vai começar a orar para essa igreja, que vai começar a liberar a palavra profética, quebrando toda a palavra de maldição contra este lugar. Aleluia. Pessoas que entendam o ID. Meu Deus. Então você ganha, mas você tem que consolidar. As pessoas, os obreiros que estão aqui, não adianta só o pastor e a pastora fazer. Quem gera ovelha, não é pastor. Pastor, ele apacenta, ele tira os carrapichos, ele passa o remédio para curar a ovelha. Então olha aqui para mim, é nós que se chama ovelha, que tem que gerar ovelha. Nós temos que gerar. E quando nós temos pessoas que chegam na casa de Deus, nós temos que entender que consolidar é amar, você precisa entender que você tem que ser um bom garçom, uma boa garçonete. Porque quando a gente vai num lugar para comer, se nós somos mal atendidos, nós não voltamos mais. Ninguém volta mais. Então eu falo com os obreiros lá: abraça. Aleluia. Pergunta como está. Liga. Diga. Pega o nome, pega o telefone. Que bom você veio cultuar comigo, adorar, que eu posso te ajudar. Posso continuar falando contigo, posso te ajudar. Começa a fazer isso, vocês vão ver. Cada pessoa que adentrar por esta porta vai de ouro. Começa, não espera para o pastor não, para a pastora, porque eles têm muita coisa para fazer. Pega o nome e liga. Como é que você está? Quer uma ajuda? O que você está precisando? Eu vim hoje aqui para abençoar esse ministério. Eu não vim aqui para tirar. Aleluia!
Não sou um rato de tesouraria. Sou um pregador da palavra, da verdade. Deus tem me abençoado de uma forma sobrenatural. Então preste bem atenção, amados. Então quando você consolida a pessoa, que ela começa a criar raiz, aí sabe o que o pastor começa a fazer com a comitiva dele? Discipular. Preparar. Para depois enviar. Quando você tiver uma oportunidade, tá? Eu quero te dizer uma coisa, existe uma oportunidade da nossa vida, olha, pega essa frase aí, que nunca mais ela vai voltar para nós. E muitas pessoas, você está tendo uma oportunidade, a pessoa diz, hoje não. Não, mas não é para agradar o pastor nem a igreja. É uma oportunidade de você ser uma boca de Deus. É uma oportunidade para você louvar a Deus. Você não sabe do amanhã, se Ele vai te recolher, se Ele vai te chamar. Aleluia. Eu sempre prego que Jesus volta todos os dias. Eu estava dando um acompanhamento com uma pessoa lá no Nordeste, no Ceará, que estava com câncer há mais de ano. E onde Jesus chamou ela? Eita Deus. Aleluia. Jesus veio para ela onde? Meu Deus. E quando a primeira vez que a minha intercessora do Rio de Janeiro, ela disse, apóstolo, tem uma alma para entregar na sua mão, disse na minha mão. A primeira oração, Deus mostrou obra de macumba, de feitiçaria. A pessoa que estava interessada no esposo dela. Por isso que eu falo, tem que tomar cuidado. Relacionamento. A mãe de Sansão falou para ele, não se envolva com pessoas que não pertencem a Deus. Ao nosso povo. Infelizmente ela se envolveu com o espírita e o negócio que Deus me mostrou é muito pesado. E ela disse, tem isso aqui mesmo, com pouca voz, quando eu peguei esse carro. Debaixo de um pé de cacto, debaixo de umas palmas que tem isso lá no deserto, que também estava enterrado, as obras de macumba. Mostrou o número da catatumba, em que foi colocado o nome dela, e que foi entregue a demônios. As encruzilhadas, preste bem atenção, amados. O mundo espiritual é muito mais extenso do que você pensa. Eu nunca brinco com o diabo, porque ele nunca brincou de ser diabo. E Deus nunca brincou de ser Deus. Aleluia. Tem pessoas brincando com Deus, tem pessoas brincando com a palavra. Um dia você é, outro dia você não é. Quem é você? Qual é o céu que você quer? Jesus. Você quer mesmo ser salvo? Deus está falando aqui que Ele vai despertar pessoas para entrar por essa porta. E quando ela entrar, o amor de Deus, chamado ágape, tem que estar em você. Porque o amor é já o amor do homem para a mulher. Isso aí acaba, isso aí passa. O amor filemão, muitas das vezes é aquele amor que você não pode ter interesse porque é um empresário que vai entrar, é porque é um comerciante, é porque alguém tem dinheiro. Não, você tem que ter amor, não interessa se ele tem, se não tem. A alma dele vale mais que qualquer coisa na terra. Jesus na cruz do Calvário, ele pagou um alto preço. Ele levou sobre si as minhas dores, as suas dores, a nossa enfermidade, o castigo que nos trouxe a paz. E muitos cristãos não têm paz, porque não reconhece que Deus é o Deus Shalom. Deus de paz. Meu Pai. Mas eu quero que você entenda que a Bíblia diz que Jesus não vem trazer paz, ele vem trazer espada. Aleluia! Aí você, papai, Jesus, que vai ser para mim? Lógico que vai ser bom. Ele não disse aqui na sua palavra, estarei convosco até a consumação do século. Mas ele também disse, você vai ter aflição, você vai ter luta, você vai ter perseguição. Você tem agora que maneira que você quer. Aí diz, as pessoas já não estão aguentando mais. Está aguentando o quê? Nem começou. Nem começou a perseguição. Porque a Bíblia diz, olha só, que aqueles que são escolhidos vão ser
perseguidos, vão ser procurados como procura uma agulha no palheiro. Você está entendendo? A palavra é para te fortalecer, a palavra é para te colocar de pé, a palavra é para você ser revestido com a armadura de Deus, o capacete da salvação, a espada do Espírito, o escudo da fé, o calçado do Evangelho, da preparação da paz. A palavra é luz para os teus pés, é luz para o teu caminho. Deus quer iluminar onde está a escuridão. Deus quer que você entenda aonde você chegar, aonde tiver as trevas, a luz tem que sair, as luzes tem que sair, não. Tem gente que é cristão e está misturando com as trevas. Tem gente que está caindo na brincadeira dos outros. Ei, cristão! Ei, homem de Deus, mulher de Deus, Deus te chamou para onde você chegar, para você ser luz. Deus te chamou para brilhar. É que nem aquela história do vagalume e da serpente. Serpente que engoliu o vagalume tudo quanto é jeito. A serpente começou a perseguir e disse: eu vou te engolir, vou te tragar. Aí o vagalume disse: tá bom, mas peraí, deixa eu só vou fazer uma perguntinha. Quando você me engolir, por que você quer me engolir? Por que você quer me matar? Você sabe o que a serpente disse? Porque o teu brilho me incomoda. Ei, você está pensando o quê? Quando você começar a brilhar, quando você começar a louvar, quando você começar a ensinar o que precisa ser ensinado, quando você começar a chegar nas igrejas que precisa desse despertar, quando você começar a fazer campanha de cura, milagre, libertação, de salvação de alma, quando o Senhor levar essa igreja para o jejum, para a oração, cedo, à tarde, à noite, a Bíblia diz que Daniel orava 3 vezes ao dia. Quantas vezes você ora por dia? Você está pensando que dizimar é só você trazer seu dízimo? Você dizima o seu tempo de 24 horas que Jesus te dá vida para você? Você dizima as suas horas em 40 minutos buscando Ele? Por que Ele fala: buscar-me-eis e me achareis quando me buscar de todo o vosso coração? Todo! Você não pode jejuar, você não pode orar de qualquer maneira, é todo para Ele, aquele tempo é dele. Você sabe o que está precisando? Diante da igreja do Senhor, olha aqui para mim, a palavra chamada intimidade, sensibilidade para entender a voz do teu Criador. Muitas pessoas estão decidindo sem Deus falar. Muitas pessoas estão fazendo sem Deus mandar, mas Ele está dizendo aqui, ó: ide, pregar e anunciar e fazer discípulo de todas as nações. Aleluia. Você sabe por que Jesus não voltou ainda? Porque existe homens amantes de si mesmo. Porque os homens estão com não, desculpa, mas não é porque eu estou aqui. Deus te agradeço. Quem tem os grandes tempos, quem tem muito dinheiro, devia estar investindo na obra de Deus. Mas está aqui, ó. O senhor tem sua igreja, pastor? Tem igreja? Ele congrega em outro lugar, mas preste bem atenção. Mas tem uma igreja que ele congrega. Ele tem uma cobertura. Ele tem alguém que ora. Preste bem atenção. Mas ele tem uma missão diante da terra. E Deus manda te dizer: Lavachúria da Calabácia, Candará me acer que lhe me porquia. Eu te chamei com um propósito nessa terra, mas várias vezes você disse: Deus, desse jeito não vai dar. As pessoas não têm compromisso, as pessoas não querem fazer como deveria fazer. Uns dizem que vai e não vai, uns dizem que vai fazer e não faz. Senhor, como que pode eu fazer a tua obra dessa forma? E às vezes o Senhor tira até do teu bolso para ir. Jesus. Isso é o ID. ID de Jesus tem luta, tem perseguição. Olha para a palavra de Deus, o que Jesus passou. Ele veio para os seus rejeitaram. Você sabe o que é isso? É as próprias pessoas, pastor, que aplaudiu o Senhor e disse: eu vou ficar com esse homem de Deus, eu vou ficar com essa mulher de Deus, te chutou.
te abandonou, te deixou. Se fizer isso com Jesus, não vai fazer com o Senhor. Dá glória, meu irmão. Continua. Meu Deus. E quando esse jovem estava louvando aqui, veio a mensagem de Abacuque. Abacuque orava e dizia assim: ó Senhor, aviva a tua obra no meio dos anos. Aleluia. A Bíblia diz que era em forma de canto que ele orava. Tem gente que ora cantando, tem gente que canta orando, tem gente que louva pregando. Preste atenção, Deus fala desde a abertura do culto. Preste atenção na palavra, preste atenção nos louvores que foram entoados. Ei, desperta, igreja, tu que dormes. Aleluia. Desperta para um grande avivamento. Desperta para um grande derramado, Senhor, porque Ele disse através de Abacuque: ainda que a figueira não floresça, ainda que não haja o fruto da vide, que a oliveira minta, que não haja gado nos currais, eu, Senhor, Aleluia. ainda adorarei o Senhor. Jesus. E umas traduções dizem assim: que andarei altaneiramente. Sabe o que é isso, pastor? Sabe o que é isso, pastora? Andar de cabeça erguida. Não importa o que está acontecendo. 1000 cairão ao teu lado, 10 à tua direita, tu não será atingido, porque essa obra, esse altar foi levantado para Deus. Só quem crê pode aplaudir o Senhor. Levantado um altar para Deus. Abraão, por onde ia, ele ia tomando posse. Abraão, por onde ele passava, ele ia tomando posse. E aonde ele tomava posse, ele levantava um altar para Deus. Deus é aquele que ama pessoas que fazem, sabe o que? Voto com ele. Voto de sacrifício. Sabe qual é o maior sacrifício? Não é o dinheiro que você coloca no altar. Olha para mim, que é o maior sacrifício. É quando você queima a sua carne. E uma das leis espirituais que me levantou o meu ministério, a minha vida, olha, já passei. Se eu também contar meu testemunho, eu não sei que é o Senhor que ganha ou eu. Você está achando que eu vim da onde? Você está achando que eu já nasci assim bonitinho? Você está achando que eu nasci com um propósito nazireu, que nem Sansão nasceu, que nem Samuel? Deus disse: Samuel. E ele pensa que era Eli. Muitas das vezes as pessoas vão dentro da igreja e não conhecem ainda a voz de Deus. Samuel. Sim, senhor. Você me chamou, Eli? Samuel. Sou eu que estou falando contigo. Ah, foi o Senhor, Eli, de novo me chamando. Desperta, igreja. Da terceira vez Deus disse: Samuel. Ele disse: que o teu servo te ouve. Ele começou a entender: escuta, há um propósito, há um tempo para você crescer na graça, na multiforme graça e conhecimento, e está de graça para você buscar. Foi falado sobre o Santo Espírito de Deus. Isaías capítulo 11, versículo 2 fala do Espírito do Senhor. Fala do Espírito de sabedoria. Fala do Espírito de fortaleza. Você está entendendo? Vai lá. Está de graça para você buscar para você. Você quer ser um homem usado por Deus? Quer ser uma mulher usada por Deus? Você sabe qual é a tua chamada, a tua vocação, o teu ministério, os dons que Deus te deu. Dons é uma coisa, mas a unção tem um preço. Meu Deus. Ninguém faz a obra de qualquer maneira. Jesus. Samuel entendeu, se tornou um grande profeta. Quando Samuel, naquela época, quando o profeta chegava, as pessoas já estavam até tremendo, porque sabia que Deus ia falar. Hoje as pessoas estão nem aí, meu irmão. Está pregando a palavra, a pessoa está lá não sei aonde. Está pregando o pregador suando, pregando o levita adorando, abrindo o céu, destruindo, entregando adoração para Deus. Pessoas conversando no celular. Lá na igreja está proibido pessoa usar celular lá no nossa igreja, que não é linha do Senhor. Ou a pessoa entra para adorar e receber o que Deus tem, escuta. Diga assim: eu preciso entender. Diga. Eu preciso entender. Que eu tenho que deixar de ser para ter. Porque quando você sai do ser, porque muitas pessoas estão na zona de conforto.
Ser é estar na zona de conforto. O que é isso, apóstolo? É quando você pega uma promessa e você compra um carro novo, tem uma casa, já tem uma igreja bonita, né? Deus se agrada do jeito que vocês cuidam desse templo aqui. Mas o maior templo é o nosso corpo. Escuta. É o nosso corpo que é templo do Espírito Santo. Se os seus olhos não estão bons, é melhor você arrancar eles e ir para o céu com os dois olhos sem enxergar do que com os dois enxergando e para o inferno. Se a tua mão ainda te leva você a pecar, é melhor você cortar ela e ir para o céu que com as duas ir para o inferno. Se o teu pé te leva você a ir aonde você não deve ir, entenda. É Deus. Melhor você entrar de muleta sem as pernas e ir para o céu do que com as duas ir para o inferno. Quem está entendendo? Aleluia. E eu quero desmascarar Satanás hoje aqui. Preste bem atenção, pastor, e passa para a igreja isso. Uma das coisas que Satanás tem destruído, ele tem trabalhado nos 5 sentidos do ser humano. Meus olhos veem, minha mente maquina. Hã? Passou uma mulher, irmão, com aquele perfume de Paris. Aí você faz assim, ai meu Deus. Foi na alma. O camarada fica loucão. Pior do que a heroína com cocaína. Já entra na cama. Meu Deus. Uma mulher não pode ver um bombadinho. Os olhos viram. A mente dela disse, meu Deus. Tem uns que gostam de magrinho, outros gostam de gordinho, outros gostam de igual eu, barrigudinho. Cada um tem gosto para tudo. Olha aqui para mim. Verdade. Mostra a língua para o seu irmão aí. Mostra a língua para mim. Mostra a sua. Mostra aí, irmã. Mostra a sua. A sua. Diga pecinha. Peçonhenta. E é capaz de tocar fogo numa floresta inteira. Essa língua destrói ministério, destrói casamento, destrói empresa, escuta, destrói amizade. Quando alguém chegar, viu? Você que paga um preço muito grande, começar a fofocar, já vou entregar. Falar o que não deve lá na sua casa, do pastor, da pastora, do irmão, da irmã. Você aquele culto lá, não tem ninguém. Não, lógico que tem. Está o Pai, está o Filho, está o Espírito Santo, está os anjos. Está eu, está você aqui, 2, 3 reunidos em meu nome. Eu estarei presente. A igreja precisa entender que multidão seguia Jesus, mas nem todos ficaram com ele. Tem muita igreja, olha para mim, que está inchada. Só vai se for o pregador tal, se vai se for a cantora tal. Escuta. Não, você tem que vir por Jesus. O pastor falou aqui no altar, eu vim para adorar meu Deus. Eu vim para adorar meu Deus também. Nós estamos aqui no primeiro passo. Você está pensando que arrancar toco é fácil? Você está pensando que trazer um fundamento para a igreja é fácil? A igreja chama edifício de Deus. Olha aqui para mim. Da mesma forma que vai ser o tamanho do edifício, tem que descer primeiro. Tem que descer. Uma igreja sem fundamento é uma casa que é firmada no monte de areia. E existem 2 fundamentos da palavra. Ou a sua vida é firmada no monte de areia ou é numa rocha. A rocha é a palavra. A rocha é a palavra. A rocha é a palavra rema, que é a palavra revelada. Aleluia. É bom que a saia. Então nós temos que tomar cuidado com os 5 sentidos. O que nós vemos, o que nós ouvimos, o que nós maquinamos e o que nós falamos. O inimigo está trabalhando há séculos nessa área e precisa um despertar. A palavra hoje aqui é despertar. A palavra aqui é você ir, pregar e anunciar, mas não é de qualquer maneira. Para pregar tem que jejuar. Para pregar tem que orar. Para pregar tem que ser adorador.
Tem que meditar na lei do Senhor, como diz o salmista: medita na lei de noite, para que tu seja como uma árvore plantada diante do ribeiro, para que possa dar fruto na estação própria. Tem que dar fruto. Jesus, uma certa feita, estava com fome. Vamos ali comer um figo daquele pé de figo. Olha aqui. Chegou lá, não tinha nada. Sabe o que Jesus fez? Pessoas pensam que Jesus brincava. Não, ele disse: vou amaldiçoar. Ele amaldiçoou, sabe o que aconteceu? Olha para mim, secou a figueira. Então a árvore que não dá fruto, o homem de Deus que não dá fruto, a mulher de Deus que não dá fruto, olha para mim, vai ser cortado e lançado ao fogo. Preste minha atenção. Eu sei que a Bíblia diz, pastores, mulheres de Deus, que não somos salvos por obra, mas somos salvos pela vida que nós temos com Ele. Mas o nosso galardão também está lá no céu. Então o que nós fazemos aqui, isso aqui que está acontecendo hoje aqui, já aconteceu várias vezes comigo. É normal, pastor. É bênção. Você acha que isso me deixa? Eu vou pregar diferente. Não, eu prego para 1000, para 500, para 10, para 3, para 2. Não importa que Jesus estiver no lugar, já foi. Se é por você essa palavra, se é para quem está ouvindo, então desperta. Aleluia! Vai pregar a palavra. Vai anunciar o it. Ei, olha aqui para mim. Evangelho é demonstração de poder. Eu tenho viajado, eu tenho visto paralítico andar. Eu tenho visto pessoas vomitando câncer. Mas a coisa mais linda que eu tenho visto, sabe o que é? As pessoas se rendendo diante dele. É vida se entregando para ele, dizendo: eu quero Jesus. Escuta, a quem há de ir? A quem enviarei? Deus não mudou. Ele continua perguntando: a quem enviarei? A quem há de ir? Se você que está me ouvindo, você que está aqui, diga para Deus: eis-me aqui, me capacita, Espírito Santo. Mas eu quero te dizer, o Espírito Santo, ele não pode habitar num templo imundo. Tem que jejuar. Primeira lei espiritual. Preste bem atenção e eu vou encerrar agora, ó. Sabe qual é? Medite na lei do Senhor. Quando nós meditamos na lei do Senhor, nós sabemos quem é Deus, nós sabemos quem é o diabo, nós sabemos quem é os anjos, nós sabemos quem são demônios, nós sabemos quem é principado, nós sabemos quem é potestade, nós sabemos quais são os dominadores do mal, nós conhecemos o ID de Jesus, nós entendemos que está escrito no livro de Atos dos Apóstolos, nós entendemos quem foi o profeta menor, quem foi o profeta maior, quem foi o livro de Pentateuco, nós sabemos os livros poéticos, escuta bem, nós sabemos qual foi a missão de Jesus, dos discípulos. Tá? Nós sabemos lá em Atos, nós sabemos sobre a revelação que Deus deu para João na ilha de Pátimo, como seria a volta de Jesus, porque quem conhece a palavra está entendendo como vai ser o final dos tempos. Aleluia! Desperta. Desperta. Desperta em nome de Jesus. Porque a tua salvação está em jogo. Eu vim para pregar o plano de salvação. Eu vim para pregar aqui para você se despertar. Então essa noite o propósito é esse. Eu não vou fazer nada que Deus não mandou me fazer. E se eu passar disso, é procedência maligna. Segunda lei espiritual: vida de oração. É o que menos as pessoas gostam de fazer dentro da igreja. É orar. Mas quando nós oramos, nós falamos com Deus. Quando nós oramos, nós colocamos as nossas petições diante dele. Quando nós oramos, nós passamos a entender os propósitos divinos de Deus. Você fica mais perto de Deus. Quando se separa para orar, a Bíblia diz: entra no teu quarto, dobra o seu joelho, fecha a tua porta, que ele vai se apresentar. Tem gente que faz isso, ó. Dobra o joelho. Aleluia, glória a Deus, Senhor. Jesus nem chegou, ele já saiu. Como que é? Olha para mim. Você pensa que Jesus, que o Espírito Santo, você pensa que a presença dele vai vir de qualquer maneira? Não, amados. Eu estou falando de um homem chamado Daniel que orava 3 vezes ao dia.
Ele se separou dos manjares do rei. Ei, escuta, Deus, Ele não escolheu a galinha nem a pombinha. Olha aqui para mim. Ele chama a igreja para ter uma visão de águia. A águia, ela tem um propósito: ser solitária. A águia, ela enxerga a presa dela a mais de 10 quilômetros. A águia, ela renova. A palavra de Deus diz que a noiva, nós vamos renovar nossas coisas como a da águia. Ela sabe o tempo que ela está envelhecendo, que as forças dela estão se acabando. Sabe o que ela faz? Ela vai para o penhasco. Sabe o que ela faz? Ela vai lá, ter uma intimidade. Ela sabe quando ela está trocando de perna. Ela sabe quando o bico dela tem que cair. Mas a Bíblia, os ensinadores falam que quando o bico está para cair, ela sofre porque chega a sangrar. Ela se prepara para dar um voo rasante para tudo aquilo que não está de acordo, que impede dela voar alto. As penas velhas. Sabe como que se renova as coisas? Mergulhando na palavra e orando. E a águia mergulha, sabe aonde? No oceano. Quando ela sobe já renovada. Quando você mergulha, você já mergulha renovado. Quando você medita, quando você ora. Mas eu quero trazer a terceira lei espiritual: a vida de jejum. A vida de jejum, você mortifica as tuas vontades. Olha aqui para mim, a vontade da sua carne. Sabe o que isso acontece quando você jejua? Você entra na situação de Deus e Deus entra na sua. Mas já estava com problema lá em casa. Lá em casa tem bandido, lá em casa tem demônio, lá em casa meu marido é endemoniado, não se converte, a minha esposa é endemoniada. Você não sabe o que eu estou passando, apóstolo, mas eu quero te dizer: casta de demônios só sai com jejum e oração. Ei, se não está mudando é porque você está orando pouco. Se não está mudando é porque você está jejuando pouco. Você tem que ser a imagem e semelhança dele. Aleluia. Última lei: uma vida de adoração. É quando você entende quem é Deus, quem é o Espírito Santo, quem é o nosso Jesus amado, o Yeshua HaMashiach. Você conhece quem é o Deus Shalom, Deus de Pai. Você conhece quem é o Jeová Jireh, aquele que provê nos momentos mais difíceis da tua vida. Você começa a conhecer quem é o Jeová Rapá, aquele o Deus que te cura das suas emoções, dos traumas do passado, das doenças da alma, das doenças psicossomáticas que somatizaram na tua vida, no teu decorrer, até o dia que você chegou hoje. Deus mudou, Ele continua curando, Ele continua libertando, Ele é o Deus da multiplicação. Ele faz o pobre ficar rico. Ele fez isso na vida de Mefibosete, que estava lá se sentindo um cão. Ele fez tudo novo na vida de quem? Deus! Glória! Pai! Então preste atenção, nada mudou. E eu quero deixar essa palavra para você no desperta. Quero deixar essa palavra para ti, pastor. As coisas vão mudar, mas tem que colocar a igreja para orar, para jejuar, para consagrar. E o dia que as ovelhas do Senhor entenderem que elas que têm que buscar, não o Senhor, aqui muda. O dia que vocês entenderem que você tem um vizinho, uma vizinha, um parente seu, alguém que precisa de Jesus, parar de dizer assim: aquilo ali não tem mais jeito. Essa palavra tem poder para destruir mais ainda a vida de quem precisa de Jesus. Você está entendendo? Então a igreja precisa entender que Jesus veio para quem? Não foi para o sol, foi para os doentes, os feridos, os machucados, os loucos da vida. É verdade. Está com medo, irmão? De evangelizar, de pregar esse isso? Traz para cá que o pastor vai gerar discípulo. Eu vejo Deus mudando essa história. Vejo Deus mudando. Já foi profetizado pela vida do homem de Deus aqui. Deus não mente. Mas nós, líderes, precisamos ter uma posição. Todos nós. Então que
Deus abençoe você que está nessa live. Deus abençoe você que está nessa casa. Aleluia. Quantos creem que amanhã não terá lugar para as pessoas sentarem aqui? Quantos acreditam nisso? Aleluia. Muito impedimento para as pessoas não estarem aqui por causa da palavra. Entendeu? Porque para ouvir essa palavra que desperta, eu estou pregando em cima do projeto. Essa é a chamada desse homem de Deus. Essa é a minha chamada. Essa é a chamada da missionária Sueli. Essa é a chamada desse pastor, desse pastor. Virar uma avalanche de glória sobre esse lugar. Você acredita nisso? Eu estou liberando uma palavra profética para você. Pessoas estão me ouvindo, estão sendo curadas nessa noite. Aleluia. Pessoas estão me ouvindo, estão sendo tocadas pelo Espírito Santo. Pessoas estão me ouvindo, estão sendo despertadas para o grande mover do Espírito e o grande derramar que Joel profetizou há muitos anos atrás. Derramarei do meu Espírito sobre toda a carne. Esse derramar já está sobre esta igreja, já está sobre as nações, já está sobre o mundo, porque Jesus está às portas, já está tudo preparado, só falta o tocar da trombeta. Então prepara-te, Israel, para encontrar com o Senhor teu Deus. Só quem crê pode aplaudir o Senhor Jesus. Vamos ficar de pé, para a glória de Deus. Aleluia! Eu queria fazer uma oração depois, antes de nós terminar, queria pedir perdão por ter demorado, mas está assim mesmo, congresso. Eu vou orar pela senhora, pelo senhor. E quero orar também pela regente das irmãs. Quem é a regente das irmãs? É você, moça? Aleluia. Angélica, né? Eu vou orar por vocês três. Segura o fundo só um pouquinho, só um pouquinho. O que eu vou dizer aqui, igreja? Pode cortar aí que eu vou falar um negócio muito forte aqui.